Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio, da internet e também da televisão. Agora no canal Jovem Pan News, que você acessa na sua TV por assinatura em todo o Brasil. E nesse primeiro programa que inaugura essa nova fase da Jovem, um assunto que interessa a todos nós. Seja você alguém que atua no segmento de ciência e tecnologia ou não, somos todos impactados pelos resultados da inovação, das pesquisas, daquilo que a ciência gera para nós. E como é que vai a ciência aqui no Brasil? Quais as perspectivas, os desafios? E o que está acontecendo e que a gente não faz a menor ideia? Sociedade Digital de hoje traz um convidado que vai nos ajudar a responder todas essas... Tudo bem, meu amigo? Uma nova fase e desafios que... Brinca aqui São Paulo, Rio e ele direto de Brasília. Ministro, pratos da tecnologia no nosso dia a dia. E aí eu tenho que dizer que se tem uma parte do espaço onde pouquíssimas pessoas chegaram, é o... Olha, pessoal, eu que agradeço, né? Parabéns aí pelo programa, parabéns, né? Inovações. Sem dúvida nenhuma, esse é um tema que está no nosso dia a dia, é um tema que constrói o nosso futuro, né? Desenvolvimento econômico e social. Então, obrigado aí pela oportunidade. Ministro, quero começar a nossa conversa. A gente estava brincando aqui antes de entrar no ar, desenvolvendo, mostrando as parcerias. E por que não? As pessoas ignoram pesquisadores profissionais interessados nesse segmento, projetos em andamento e que a gente precisa trabalhar mais isso, não só para o público externo, o senhor foi lá fazer essa divulgação, mas também para o público interno. Então eu queria que o senhor fizesse para a gente um rápido resumo sobre essa projeção que o senhor está buscando já há bastante tempo para o programa espacial. Tem a base de Alcântara, um projeto que vem sendo cuidadosamente desenhado para estabelecer e das pesquisas que envolvem a ciência espacial. Programa espacial que representam aí décadas, né, de mudanças. Então, o nosso programa espacial, atualmente, eu desenhei em 6 de melhoria de laboratórios, no INPE, por exemplo, e até o nosso Centro Espacial de Alcântara, agora operando de forma comercial, já com 4 empresas e muita coisa interessante aí pela frente nessa área de infraestrutura. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo, a parte de sistemas espaciais, que incluem satélites, por exemplo, incluem subsistemas de diversas possibilidades e a participação no Brasil no Artemis também, que vai abrir uma perspectiva muito grande, né, do Brasil de esses sistemas espaciais. Terceiro eixo são foguetes, né, lançadores. Acabamos de ter o teste de um foguete, motor foguete S-50, motor sólido, né, bastante grande, de 12 toneladas, e isso também é extremamente importante para a estrutura do programa. Quarto eixo são aplicações do espaço, como utilizar essa infraestrutura, né, para gerar aí novos serviços, por exemplo, na agricultura, meio ambiente, uma série de aplicações do espaço. Atualização da regulação do espaço e toda a legislação que compõe, assim, mais atualizado com o que existe no mundo como um todo, e a utilização ou a participação do setor privado, né, nas atividades espaciais. E o quinto eixo, o sexto eixo, melhor, as parcerias internacionais. E aí vem a facilidade durante essa nossa estada lá na Expo Dubai, assim como no interno ali, e que a gente teve a oportunidade de fazer muitos bons contatos e parcerias.